O peso dos silêncios que herdamos. O homem que mediu o tempo pelas mentiras. Alessandro Rangel tinha 32 anos e uma mania estranha. Colecionava relógios quebrados. Não os consertava. Só os guardava em uma caixa de madeira escura, sob a cama, como se cada um marcasse uma hora exata em que o mundo tinha parado para ele. O primeiro foi um Seiko de pulso, herdado do pai, que parou no dia em que descobriu, aos 16, que o homem não era apenas um vendedor de seguros viajava a trabalho, mas um traidor serial. O segundo, um cuco de parede, calou-se quando a mãe, após anos de olhares vazios, finalmente confirmou: "Eu sempre soube, Alessandro. Só não queria que você soubesse." Agora, na véspera do 35º aniversário dela, ele estava de volta à casa onde cresceu, em Curitiba, uma cidade que, para ele, cheirava a pinhão torrado e hipocrisia. A casa, um sobrado amarelado no bairro do Batel, ainda tinha as mesmas cortinas de crochê e o cheiro de naftalina. A mãe, Dona Lúcia, preparava um bolo de chocolate com laranja, sua especialidade, enquanto Alessandro observava, das sombras da cozinha, como seus dedos tremiam ao bater a massa. Não era nervosismo, era raiva contida. "Você veio, então," ela disse, sem virar o rosto. "Pensei que fosse ignorar mais um aniversário. 35 anos é muito tempo para fingir que nada aconteceu, mãe." Ela finalmente o encarou. Os olhos, antes castanhos e quentes, agora eram 2 pedaços de âmbar frio. "Nada aconteceu, Alessandro. Acontece há 35 anos. Você só descobriu ontem." 2. A caixa de Pandora dos Rangel. O ontem a que ela se referia era a noite anterior, quando Alessandro, após uma discussão com a namorada: "Você é frio como um cadáver, Alessandro." Resolveu revirar os armários da mãe em busca de algo, qualquer coisa, que explicasse por que ele era assim. Um homem que amava com metade do peito e desconfiava da outra metade. Encontrou no fundo do guarda-roupa uma pasta marrom com recortes de jornal, fotos e cartas. Não eram provas de traição. Eram confissões. O pai, Walter Rangel, tinha o hábito de escrever à mãe sempre que escorregava. Cartas datilografadas, assinadas com um "te amo mais que a minha própria vergonha." A primeira era de 1989, um ano após o casamento. A última de 2005, 3 meses antes de morrer de infarto em um motel em Foz do Iguaçu, com uma recepcionista de 22 anos. "Você guardou isso todo esse tempo?" Alessandro jogou a pasta na mesa da sala, fazendo o bolo tremer. "Guardei," ela respondeu, secando as mãos no avental. "Para lembrar que o amor não é só o que a gente quer que seja." "E por que agora, mãe? Por que me contar hoje?" Ela serviu 2 fatias de bolo. Uma para ele, outra para o lugar vazio à cabeça da mesa, onde o pai sentava. "Porque ontem eu sonhei com ele. E no sonho, ele me pediu para te dizer uma coisa." Alessandro ria amargo. "Claro, até morto, ele manda recado. Diga ao nosso filho que eu também sabia que ele traía a namorada." O garfo de Alessandro caiu no prato com estardalhaço. 3. O espelho quebrado. As horas seguintes foram um turbilhão. Ele ligou para Marina, sua namorada de 2 anos, e pediu que ela fosse até a casa da mãe. "Preciso te mostrar uma coisa." Ela chegou com o rosto inchado de chorar. "Você sumiu ontem, Alessandro. Mais uma vez." E ouviu, estarrecida, a história dos relógios, das cartas, do sonho. "Você acha que eu tô traindo você?" Ele perguntou, voz rouca. "Eu sei que você traiu," ela respondeu, olhando para Dona Lúcia. "Há 6 meses. Com a sua sócia do escritório." O silêncio que se seguiu foi como um tiro. Alessandro não negou. Não podia. Porque era verdade. "Você sabia?" Ele perguntou à mãe, que observava tudo com uma calma perturbadora. "Sabia," ela admitiu. "Assim como sabia do seu pai. A gente sempre sabe, Alessandro. A gente escolhe não ver." Marina foi embora. Dona Lúcia serviu mais bolo. Alessandro pegou o Seiko quebrado do bolso e o esmagou contra a parede. "Por que você nunca me contou nada? Por que deixou eu repetir os mesmos erros?" Ela segurou seu rosto entre as mãos como quando ele era criança. "Porque algumas lições a gente só aprende quebrando a própria cara. E porque no fundo você queria ser como ele. Para poder odiá-lo sem culpas." 4. O final que se desdobra em 2. Primeiro desfecho, realista e cruel. Alessandro passou a noite no sofá da sala, ouvindo o tic-tac do relógio de parede, o único que ainda funcionava. De manhã, encontrou a mãe sentada à mesa com uma mala aos pés. "Vou embora, Alessandro." "Pra onde?" "Não sei. Mas não posso mais ficar aqui, nesse museu de mentiras." Ele não tentou impedi-la. Depois que ela saiu, ele pegou a caixa de relógios quebrados e jogou tudo no lixo, exceto o cuco de parede. Colocou-o na mala junto com as cartas do pai, e foi até o escritório.
Pediu demissão. Vendeu o apartamento. Comprou uma passagem para Porto Alegre, onde Marina tinha família. Chegou na casa dela sem avisar. Ela abriu a porta, viu a mala, os olhos inchados dele. Não é para voltarmos, ele disse. É para eu te pedir desculpas. Para sempre. Ela o deixou entrar. Não o perdoou, mas serviu café. Segundo desfecho inesperado e simbólico. No dia seguinte, Alessandro voltou à casa vazia no batel. Tirou o cuco da mala e o pendurou na parede. Desta vez, não estava quebrado. Quando deu meio-dia, o pássaro de madeira saiu, cantou suas 12 notas, e não voltou para dentro. Alessandro sorriu pela primeira vez em anos. Porque alguns silêncios não são para serem quebrados. São para serem deixados para trás. Reflexão final, narrador onisciente. Herdamos mais do que olhos e sobrenomes. Herdamos os fantasmas que nossos pais não conseguiram enterrar. Alessandro levou anos para entender que a traição do pai não era só com a mãe, era com ele mesmo, com a ideia de que o amor poderia ser puro. Mas no fim, ele escolheu um caminho diferente, não o do perdão fácil, mas o da verdade nua. Porque só quando a gente encara o que quebramos é que a gente pode finalmente consertar alguma coisa, mesmo que seja só a gente mesmo. O relógio e o rio. A casa ficou vazia depois que o pássaro de madeira voou. Não que Alessandro não soubesse que ele iria, afinal, objetos de madeira não têm asas de verdade. Mas havia algo naqueles 12 trinados, na maneira como a última nota se dissolveu no ar como açúcar na chuva, que o fez entender que algumas partidas não são abandonos. São libertações. Ele guardou o relógio na gaveta, entre cartas amareladas e uma faca de cozinha que ainda cheirava a alho. Não o trancou. Não o escondeu. Apenas o deixou lá, como quem deixa uma porta entreaberta para que o vento decida se entra ou não. Foram 3 dias sem dormir direito. No quarto, o colchão afundava do lado onde ela costumava deitar, e Alessandro se pegava esticando a mão para um espaço que já não era mais seu. Não por saudade ou não só por isso, mas por hábito, como quem coça uma cicatriz sem perceber que a ferida já fechou. No quarto dia, ele foi até o rio. Não era o mesmo rio de sua infância, aquele que cortava a cidade onde o pai o levava para pescar mentindo que eram só os dois contra o mundo. Esse aqui era sujo, espesso, carregando nas águas o reflexo distorcido dos prédios e o cheiro de óleo queimado. Mas era água. E água, Alessandro havia aprendido, não julga. Sentou-se na margem, as pernas penduradas sobre a correnteza, e tirou do bolso um envelope amassado. Dentro, uma foto 3x4 de uma mulher que não era sua mãe. O rosto cortado ao meio, como se alguém tivesse tentado rasgá-la com raiva, mas desistido no último segundo. No verso, uma data escrita à pressa, 12 de maio de 1998. Ele não sabia quem era aquela mulher. Nunca soube. Mas o pai, em um dos seus raros momentos de honestidade alcoólica, havia murmurado uma vez: existem coisas que a gente enterra porque ama, não porque odeia. Alessandro olhou para o rio. A água lambia suas botas, insistente. Você é um covarde, disse em voz alta, não para o pai, não para si mesmo, mas para o envelope. Covarde por guardar, covarde por não queimar. E então, sem cerimônia, atirou o papel na correnteza. O rio engoliu a foto antes que ela afundasse. Por um segundo, Alessandro imaginou que via os olhos da mulher piscando para ele debaixo d'água como se dissessem finalmente. Ele ficou ali até o sol baixar, até os bares da rua atrás começarem a soltar o cheiro de fritura e cerveja azeda. Quando se levantou, as calças estavam molhadas até os joelhos, e ele sentiu algo estranho no peito. Não era alívio, não era dor. Era uma espécie de fome. Não por comida. Por movimento. Naquela noite, Alessandro foi a um lugar que não frequentava havia anos, a oficina abandonada no fundo do quintal. A porta rangeu como um animal acordando. Dentro, o cheiro de serragem velha e ferrugem o recebeu como um abraço. Sobre a bancada, coberta por um pano empoeirado, estava ela, a última coisa que seu avô havia começado a construir antes de morrer. Uma canoa. Não uma qualquer. Uma daquelas que os antigos faziam, com madeira de lei e costuras de fibra, leve o suficiente para deslizar sobre o rio como se fosse parte dele. O avô costumava dizer que uma canoa bem feita não navega sobre a água, ela conversa com ela. Alessandro passou os dedos pela madeira. Sentiu as veias do tempo, os sulcos onde a plaina havia passado com carinho. Havia rachaduras. Havia nós que o avô não tinha tido tempo de lixar, mas a estrutura estava inteira. Esperando. Ele não era carpinteiro. Não tinha a paciência do avô, nem suas mãos grossas e precisas. Mas tinha algo que o avô não teve no fim: tempo. E uma raiva que precisava ser serrada, lixada, transformada em outra coisa. Pegou a plaina. O primeiro corte foi torto. O segundo, muito fundo.
Na terceira tentativa, a lâmina escorregou e abriu um talho em seu polegar. Alessandro segurou o ferimento contra a boca, chupando sangue com um ruído de desdém. Não doía. Doía era ficar parado. Trabalhou até a madrugada. Quando o sol nasceu, suas costas doíam, seus dedos estavam cheios de farpas, e a canoa ainda estava longe de pronta. Mas pela primeira vez em anos, Alessandro não estava pensando no passado. Estava construindo um futuro. Mesmo que fosse só de madeira e pregos. Mesmo que fosse só para ele. Reflexão final, narrador onisciente. A gente herda mais do que sangue e dívidas. Herdamos os silêncios, os medos engolidos, as perguntas que ninguém teve coragem de fazer. Mas há um momento, às vezes tarde, às vezes quase tarde demais, em que a gente percebe que não precisa carregar tudo isso. Que algumas coisas podem ser jogadas no rio. Que outras podem ser transformadas em algo que navega. Alessandro não estava consertando o passado. Estava construindo um barco. E isso, por enquanto, bastava. O rio não pergunta por que você veio. A água batia nas estacas da margem como se estivesse contando os dias. Alessandro afundou as mãos no balde de breu, passando a mistura escura pelas tábuas com um pincel de cerdas duras. O cheiro de resina queimava suas narinas, mas era melhor que o cheiro de mofo que havia dominado sua vida por tanto tempo. Do outro lado do rio, uma criança gritava, correndo atrás de um cachorro magro que latia para os patos. O som era agudo e irritante, mas ele não desviou os olhos do trabalho. Há 3 semanas, teria se encolhido com aquele barulho, lembrando de vozes que não queria ouvir. Agora só pensava em como fixar melhor a quilha. Você vai afundar esse troço antes de terminar, disse uma voz áspera atrás dele. Alessandro se virou devagar. Um homem alto, de pele queimada pelo sol e cicatrizes brancas nos braços, apoiava-se em um remo quebrado. Seu cabelo era uma mecha grisalha presas por um lenço sujo. Não estou pedindo opinião, e respondeu, secando as mãos na calça. O estranho cuspiu no chão, perto dos pés dele. Também não estou dando. Só aviso, a correnteza aqui engole madeira podre como se fosse pão. Ele apontou para o rio, onde a água girava em redemoinhos perto das pedras. Se quiser que isso aguente até a próxima curva, reforça as costuras com arame. E reza. Alessandro olhou para a canoa. As tábuas eram grossas, mas não novas. Ele as havia encontrado abandonadas no galpão de um velho que morreu sem herdeiros, junto com ferramentas enferrujadas e uma garrafa de cachaça pela metade. Não era madeira de lei, mas era o que tinha. Não vou até a próxima curva, mentiu. O homem riu, um som rouco que soou como folhas secas sendo esmagadas. Todo mundo diz isso. Até estar afogando. Ele se afastou, arrastando o remo pelo chão. Alessandro observou-o sumir entre os barracos de madeira à beira d'água, onde mulheres lavavam roupa e homens consertavam redes. Não era um lugar para se fixar, mas também não era um lugar para ir embora. Quando o sol estava a pino, ele parou para comer um pedaço de pão duro e queijo que havia trocado por um concerto de cerca. Enquanto mastigava, seus dedos encontraram algo no bolso. Um botão de osso liso e frio. Não se lembrava de onde tinha vindo. Talvez de uma camisa que pertenceu a alguém que não existia mais. Jogou-o na água sem pensar. À tarde, uma mulher chegou até a margem, carregando um cesto de vime. Seu vestido era remendado, mas limpo, e ela caminhava como se soubesse exatamente onde pisar. Precisa de ajuda? Perguntou sem olhar para ele. Não. Ela se agachou, colhendo um punhado de ervas que cresciam entre as pedras. Todo mundo precisa. Alguns só demoram mais para admitir. Alessandro não respondeu. A mulher colocou as ervas no cesto e se levantou. Se mudar de ideia, estou no 3º barracão, perto do Figueira. Minha porta não tem tranca. E se foi, deixando para trás apenas o cheiro de hortelã esmagada. Ele trabalhou até o anoitecer, quando as mãos doíam tanto que mal conseguia segurar o martelo. A canoa ainda não estava pronta, mas já tinha forma. Uma forma torta feia, mas que flutuaria. Ou afundaria. Não importava. O que importava era que, pela primeira vez em anos, ele não estava esperando nada. Não estava esperando perdão, não estava esperando um milagre, não estava esperando que o passado o alcançasse. Estava apenas fazendo. E isso, por enquanto, era o suficiente. Reflexão final, narrador onisciente. Há uma diferença entre se perder e se soltar. Perder-se é não saber onde está. Soltar-se é não ligar para onde vai parar. Alessandro não tinha mapa, não tinha bússola, não tinha sequer certeza de que aquela madeira aguentaria o peso de suas escolhas. Mas pela primeira vez não estava tentando voltar atrás. Porque algumas coisas não podem ser consertadas. Só podem ser deixadas para trás. E um rio afinal não pergunta por que você veio. Só leva. O rio não responde.
A correnteza arrastava a jangada improvisada, e a madeira rangia como um animal ferido, mas não cedia. Alessandro apertou os dedos nos nós da corda que prendia as tábuas, sentindo a umidade do rio subir pelos braços, frio e insistente. Não era medo, era algo pior, a certeza de que se afundasse agora, ninguém notaria. Nem mesmo as águas. À margem esquerda, onde a vegetação se fechava em muros verdes, um barulho seco cortou o silêncio. Não era o vento, não eram pássaros. Era o estalar de galhos sob pés desajeitados, o farfalhar de folhas sendo empurradas com pressa. Alguém, ou algo, o observava. Ele não virou a cabeça. Havia aprendido anos atrás que olhar para trás só servia para duas coisas: confirmar que estava sendo seguido, ou perder o equilíbrio. E Alessandro já havia caído demais na vida para se dar ao luxo de mais uma queda. Você não vai nem perguntar? A voz veio de trás rouca, como se tivesse sido arrastada pelo mesmo rio que agora o levava. Feminina. Desgastada. Ele conhecia aquele timbre. Ou achava que conhecia. Mas as memórias, como as águas, distorciam tudo com o tempo. Sobre o quê? Respondeu sem se mover. A jangada balançou levemente como se o rio estivesse rindo. Se eu vim te salvar ou te afogar. Alessandro finalmente olhou. Não era ela. Não podia ser. A mulher na margem tinha os mesmos olhos castanhos queimados de sol, a mesma cicatriz fina no queixo, a marca de uma faca que errou o alvo anos atrás, mas o rosto estava mais magro, os cabelos mais curtos, como se alguém os tivesse cortado às pressas, com raiva. E ela segurava uma mochila surrada, daquelas que carregavam mais do que roupas. Você está viva, então, ele disse, e foi tudo que conseguiu. Por enquanto, ela respondeu, e jogou a mochila na jangada com um movimento seco. O peso fez a madeira gemer. Assim como você. Dentro da mochila, algo se mexeu. Não era um animal. Era pior. O que é isso? Alessandro não tocou no objeto, mas sentiu o calor saindo de dentro, como se carregasse algo vivo. Ou algo que não deveria estar vivo. Uma dívida, ela disse, e pulou na jangada sem pedir permissão. A embarcação oscilaram perigosamente, mas não virou. Sua, não minha. O rio, como sempre, não opinou. Só os levou. Reflexão do narrador, onisciente e cruel. Há pessoas que nascem com o dom de atrair tempestades. Não as que vêm do céu. Essas, ao menos, avisam com trovões. As piores são as que chegam em forma de rostos conhecidos, mochilas pesadas e perguntas que não têm resposta. Alessandro sabia disso. Ele só não sabia que desta vez a tempestade tinha nome. E que ela não viera sozinha. O peso das coisas que não se dizem. A jangada rangia sob o peso do silêncio. A mulher, que não era mais a mesma que ele conhecera anos atrás, quando as cicatrizes ainda eram frescas e os juramentos tinham gosto de verdade, ajustou a mochila nos ombros como se carregasse um cadáver. Talvez carregasse. Alessandro observou o rio. A água, antes um espelho opaco, agora fermentava em redemoinhos pequenos, como se algo abaixo arrastasse os dedos na lama. Ele conhecia aquele sinal. O igarapé dos suspiros não era qualquer curso d'água. Era uma veia aberta na terra, e como toda veia, às vezes sangrava memórias. Você não vai perguntar o que tem dentro? Ela disse, sem olhar para trás. A voz, áspera como casca de árvore queimada, não combinava com o rosto que ainda guardava traços da menina que um dia lhe dera um peixe de papel com a promessa de voltar quando o mundo não fosse mais um lugar para gente como a gente. Já sei o que é, ele mentiu. E sabia sim. Não o objeto em si, aquele pulsar quente e úmido dentro do couro surrado, mas o porquê dele existir. Algumas dívidas não são feitas de dinheiro ou favores. São feitas de carne. De escolhas que deixam marcas em lugares que ninguém vê. A mochila se contorceu de novo. Dessa vez, algo rangeu. Não era osso. Não era metal. Era o som de uma promessa sendo quebrada aos poucos, como gelo sob os pés de um homem que já sabe que vai afundar. Ele não aguenta mais, a mulher murmurou mais para si mesma. Está ficando louco de ficar preso. Alessandro não precisou perguntar quem. O rio já respondia por ele, empurrando a jangada para mais perto da margem onde as árvores cresciam tortas, como dedos retorcidos por reumatismo. Lá, entre as raízes expostas, algo brilhava. Não era água. Não era luz. Era um olho. Grande demais para pertencer a qualquer coisa que ainda respirasse. Amarelo como enxofre derretido com uma pupila vertical que se contraía devagar, como se o dono daquele olhar estivesse saboreando o medo deles. Você trouxe ele de volta, Alessandro sentiu a bile subir. Depois de tudo, não foi eu. Ela finalmente virou o rosto, e pela primeira vez ele viu que realmente havia mudado. Não eram os anos, nem as cicatrizes novas que serpenteavam seu pescoço como vinhas. Era a falta de sombra atrás dela.
como se algo a tivesse comido por dentro, deixando apenas o casulo. Ele veio, e não vai embora sem o que é dele. O objeto na mochila se debateu com violência. Desta vez, o couro rasgou. Algo escorregadio e úmido escorreu pela costura, pingando na madeira da jangada. Onde caía a tinta vermelha, aquela que Alessandro havia passado meses aplicando em símbolos de proteção, borbulhava e sumia, como açúcar em água quente. Você pintou errado. Ela disse, quase com pena. Os sinais não são para impedir, são para chamar. O rio parou. Não foi uma parada comum, de correnteza que muda de ideia. Foi como se o mundo inteiro tivesse engolido a respiração. Os grilos calaram. Os peixes desapareceram. Até o vento, que antes sussurrava entre os galhos, agora se encolhera como um cão espancado. E então a água começou a subir, não em ondas, em dedos. Centenas deles, finos e translúcidos, emergindo do fundo como raízes invertidas, tateando o ar em busca de algo. Ou alguém. Ele quer a dívida paga, a mulher sussurrou, enquanto as pontas dos dedos líquidos roçavam seu tornozelo. Ela não se mexeu. E desta vez, não é dinheiro. Alessandro olhou para a mochila. O rasgo agora era um sorriso. Dentro, algo respirava. O que você fez? Ele perguntou, embora já soubesse. Ela sorriu. Era um sorriso antigo, de quando ainda acreditavam que algumas coisas poderiam ser consertadas. Eu te salvei, disse. Agora você vai me salvar de volta. Os dedos do rio se fecharam em torno da jangada. E o que estava dentro da mochila riu. O rio não queria só um corpo. Queria uma história. Os dedos líquidos se enroscaram nos tornozelos de Alessandro, frios como a memória de um beijo traído. A mochila arfava, o rasgo agora uma boca escancarada, e dali saía não um riso, mas várias risadas, vozes infantis sobrepostas, como se algo tivesse engolido um coro de crianças e agora as regurgitasse em pedaços. Ele mentiu para você, sussurraram os dedos da água, ela também. A mulher, Mara, não se debateu quando o rio a puxou. Seus olhos, negros como poços secos, fitavam Alessandro com uma tranquilidade que doía. Eu te salvei da primeira vez, repetiu, enquanto a água lhe subia pela cintura. Quando você afogou eles. Quando enterrou as provas. Quando chorou no meu ombro e jurou que nunca mais. Os dedos líquidos a envolveram como um sudário. Mas dívida é como sangue. Sempre volta. Alessandro tentou gritar, mas sua garganta só produziu um som úmido, como se já estivesse submerso. A mochila se abriu completamente. Dentro não havia um monstro. Havia ele mesmo, uma versão pequena de 8 anos, os olhos arregalados, a camisa ensopada do dia em que o rio quase o levou. Você me prometeu, disse a criança, estendendo a mão. Disse que ia me proteger. O rio não era um credor. Era um espelho. Mara sorriu enquanto afundava, os cabelos se transformando em algas, os dedos se fundindo à correnteza. Agora você lembra, murmurou. E então, splash, ela não estava mais lá. Só restavam as risadas ecoando do fundo e a jangada vazia, exceto pela mochila aberta. Alessandro olhou para suas mãos. Estavam secas. Sempre estiveram. O rio recuou, os dedos se retraindo como vergonha. A água voltou a ser água. O sol, sol. E no bolso de Alessandro, um papel amarelado que ele não lembrava de ter guardado. Uma confissão escrita com letra trêmula, anos atrás. Eu empurrei eles. Eu vi eles se afogarem. Eu deixei. Ninguém mais viria cobrar. A dívida estava paga, não em sangue, mas em verdade. Ele sentou na margem e chorou. Não por Mara, não pelas crianças, não por si mesmo. Chorou porque, pela primeira vez, o rio estava quieto. E isso, ele sabia, era muito pior.